Bem-vindo à nossa segunda parte, nossa conexão com o mês de ar, hoje, Dia Internacional da Terra. Não podemos começar sem trazer um recebimento importante para todos nós. Faz parte do nosso trabalho, faz parte da nossa vida combater o mal. Faz parte das nossas ferramentas e da nossa guerra e da nossa luta combater o mal e aprender a usar os instrumentos e as ferramentas corretas. Nesse momento, trago as ferramentas necessárias para que, aos poucos, a gente possa ir dando um basta a tantas portas e portais abertos que, na verdade, também representam a própria revelação do mal, mas também poder entender que nós precisamos despertar para o nosso livre-arbítrio e aprender a dizer não para o mal. E aprender a fazer escolhas e sair das nossas zonas de conforto e das nossas passividades em todos os níveis. No nível espiritual, no nível emocional, no nível mental e no nível físico. Protegendo as mães, as grávidas, as mulheres, protegendo as crianças, as escolas, protegendo os adolescentes, os estudantes, as universidades, de toda energia negativa, de toda energia de caos, de confusão, que visa a destruição. E a destruição de objetivos, de sentido e, obviamente, de valores. Valores espirituais, que muitas vezes estão acima dos valores de muitas religiões. Valores reais e verdadeiros, valores que trazem a verdade, o equilíbrio, a consciência e o verdadeiro sentido de compartilhar. Que possamos combater o mal e todas as energias que hoje estão acordadas de destruição. Salmo 46 diz: Nahar plagav e samhuir Elohim. Existe um rio, seus riachos irrigam as cidades de Deus. Rashi, um grande intérprete e analista, comentarista da Torá, pergunta: que rio é este? Então conclui que é o rio que flui do Jardim do Éden, lugar de onde todos nós viemos, o Jardim das Delícias. O rio que flui desde o Jardim da Perfeição ainda está fluindo, mas tornou-se um rio subterrâneo que se ramifica em muitos riachos sob os nossos pés. Agora, enquanto lemos essas palavras, está fluindo profundamente através do solo sagrado das nossas vidas. É o rio que nos conecta com nossa fonte e sacia a sede subjacente a toda a sede. Esse rio de alegria solene, sempre presente sobre a superfície, nos convida a cavar fundo, neste aqui e agora, para encontrar a verdade da nossa libertação. A Kabbalah fornece a pá para que a gente possa cavar, para deixar fluir essas águas de baixo, esses rios que estão sob os nossos pés, para que possamos nos banhar e experimentar as suas águas, as águas do Jardim do Éden, as águas da abundância e da prosperidade. No mês de Ziv, no mês da iluminação, do resplendor, assim é conhecido também o mês de Ar, que também constrói a palavra luz, Or. Tamanha é a energia nesse mês que nós precisamos aprender a canalizar essa energia. Uma energia que muito se apresenta de uma forma potente, mas oculta, como as águas do Jardim do Éden que estão sob os nossos pés e que nós não percebemos. Essa energia e essa potência que existe no mês de Iar, no mês de Touro, é a potência que
traz a verdadeira essência desse ciclo e tira o ciclo da sua superficialidade que fez com que construíssem o bezerro de ouro, com que passassem todo esse poder e essa força para a mão de alguém, para a mão do outro, para a mão de outras coisas. Damos poder aos objetos inanimados, físicos, e perdemos o nosso próprio poder. Encarceramos o divino na matéria. Quando nós, que somos os seres vivos, deixamos de acordar dentro de nós todo esse divino e todo esse poder. Mês de Touro é exatamente um mês que nós precisamos aprender a conhecer todo esse poder. Mês em que o maná começa a descer para nós e as águas brotam das pedras através de Miriam, mês em que nos é dado toda a nutrição possível que nós precisamos, e que são essas águas que vêm do Jardim do Éden, e que é um maná que representa todo o gosto que cada um necessita ter e receber, a nutrição que é de cada um. E é nesse sentido que o maior poder desse mês se chama Elohim Raim, o Deus da vida. O Deus da vida. Esse é o momento de animar as coisas físicas. No mês de Touro, né, o mundo físico é animado. A explosão da semente se dá em Áries, mas é em Touro que a vida física começa a existir, a florir, a acontecer, e inicia todas as dinâmicas, onde essa dinâmica dos animais, das plantas, do ser humano, da vida como um todo, é a busca do que lhe sustenta. É a busca do que lhe traz uma estrutura. Elohim Raim. Um dos nomes de Deus, um Deus que tem muitos nomes, cada nome é um colorido, cada nome é uma chave que abre portas elevadíssimas de muita luz. Elohim Raim, o Elohim da vida. O Elohim que existe em cada coisa viva e que é o próprio Elohim Raim, que é o Deus da cura. Cura que está oculta em cada problema, em cada questão, em cada doença. Cada doença guarda de uma forma oculta a sua cura. E o ser humano, como ele vive muito no mundo externo, ele procura no médico a cura quando a cura está nele. O médico pega e devolve para ele. E aí o médico dá a receita com os medicamentos, e os medicamentos, unicamente, o que eles fazem é acordar Elohim Raim dentro de nós. Exatamente. E nós depositamos uma crença e uma idolatria nos medicamentos. Este medicamento vai me salvar, vai me curar. Não, ele só está ali para despertar em ti o poder da cura, porque a cura, ela é de cada pessoa. Está no poder de cada um de nós. Alguns se curam e outros não se curam. Alguns acessam e outros não. Quem quer ser curado e quem quer se curar. São dois mundos diferentes. Às vezes, nós queremos que alguém nos cure. Mas nós verdadeiramente só nos curamos quando desejamos nos curar. E aí nós desejamos acordar. Tentem entender que no teu entorno tem toda a energia de cura. Porque, na verdade, a verdadeira cura está dentro de ti. Mas a questão é que a gente precisa abrir as portas, acordar os potenciais e abrir as portas desse poder que existe em cada célula do nosso corpo, porque cada célula tem uma informação. E essa informação é a informação do divino, pois o divino está decodificado em cada célula do nosso corpo. Talvez
o mundo lá fora queira mudar a informação, entendam o que eu vou falar, para que a gente não acesse o divino que está decodificado dentro de nós, ou codificado, e nós precisamos decodificar. Talvez, não sei. Ou, o contrário, querem nos dar uma ferramenta direta para decodificar o que está codificado. Ai, não, não, querem nos matar. A única pessoa que pode te matar é tu mesmo. Ninguém pode te matar. Enquanto eu pensar que alguém quer me matar, alguém quer me eliminar, quem está se auto-eliminando sou eu. Esse é o princípio cabalístico. Somos seres imortais. Elohim Raim. Elohim Raim, ele está no nosso entorno. No mês de Ar, as letras P e Vav, P é valor 80, Vav 6, formando o valor 86. Exatamente o valor da palavra Elohim. Exatamente o valor da palavra Teva, que significa natureza. Aham! Então, esse é o mês onde começa a se construir, touro, terra, construção, ok? O Palácio dos Elohim. E esse Palácio dos Elohim, ele está codificado na letra P, que tem a letra Bet de Bereshit, e da palavra Bait, que significa casa, palácio. E aqui está o Palácio dos Elohim, onde eles saem, e numa espiral, eles nascem. A força de Elohim. Elohim é a dimensão de Deus que está na natureza. A natureza é a própria dimensão divina chamada Elohim. Assim sabereis que o Deus vivo, Elohim Raim, está entre vós e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, heteus, heveus, perizeus, girganzeus, amoreus e jebuseus. Talvez esses seres que estão aí, soltos por aí. Elohim, Deus, nosso Criador, Raim, vida. Na verdade, Raim é uma palavra no plural, vidas. Elohim Raim, tu és o Deus vivo. Elevo o teu nome em louvor e exaltação, pois tu mereces minha mais alta adoração. Em ti está a vida. Tudo o que é vivo encontra sua existência em você. Sem ti não temos vida. Cada animal, célula, flor, ser humano, cada ser vivo recebe sua própria vida. Impressionante e grande Elohim Raim, eu louvo seu nome, poderoso e vivificante. Dá para sentir energia de vida com Elohim Raim. Essa energia que dá vida absolutamente para tudo e que anima absolutamente tudo. Dentro das mais elevadas teurgias, o nome Elohim é o único que vibra em todas as esferas do universo por uma questão de pura ressonância, com os princípios da criação, quando o todo era indiferenciado e os seres ainda desprovidos de consciência individualizada. Muito além da física e da astronomia, são esferas conscientes porque estão impregnadas de energia mental inteligente, direcionando cada vibração e cada oscilação nos tecidos do espaço e tempo, do micro e do macrocosmos, atravessando todo o quanto em todo o estelar, e encontrando na alma humana o ponto intermediário entre estas duas grandezas extremas, o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, localizados nos pontos extremos da criação. Elohim está absolutamente em tudo.
Elohim é a lei natural. Elohim concede a lei e, sobretudo, fala. Diz para o homem existir. E disse Elohim, depois o forma. Vamos fazer o homem à nossa imagem. Ao longo da escritura, apresenta as leis, traduzido por imagem. Theos significa para si, as habilidades perceptivas, o conhecimento, enfim. Elohim, aquele que é pleno em poder, associado à Sefira de Gevurah. Elohim apresenta-se, para Moisés como eu sou o que eu sou. Eyev Asher Eyev. Existo por mim mesmo. Ele traz a ideia de poder e prioridade. Para outros, um conjunto de divindades, um juiz, a noção de justiça, escrita e rigor, aquele que dá o limite, traz a noção das leis fundamentais da natureza. Tatevá, natureza, ou Ateva, natureza, que tem a mesma gemátria de Elohim. O nome Elohim, também escrito dessa forma, Elohim, se manifesta em 3 pontos da configuração sefirótica da árvore da vida. No nível de Biná, as 4 letras do tetragrama são pontuadas com as vogais de Elohim e enunciadas como Elohim. Aqui Deus é referido como Elohim Raim, a fonte última de toda a força vital que flui como sangue através da realidade. Em seu estrito julgamento da criação, corresponde à manifestação de Elohim no nível de Gevurah, Deus como essência interior da natureza e suas leis, é Elohim no nível de Malkut. Elohim é a dimensão divina da coluna da esquerda. É a dimensão do julgamento, do rigor, daquilo que dá um corpo, dá limites. Toda a criação começa com uma energia de expansão, mas algo tem que parar. Tudo que tu produz tem que ter um momento em que tu para e tu assina a obra. É Elohim que para e assina a obra. É Elohim que dá o direcionamento. É Elohim Raim, no nível de Biná, no nível do entendimento, onde todas as bênçãos e propósitos, sentidos e significados se derramam e ganham uma direção, uma lei, uma regra em Elohim de Gevurah, para poder se manifestar no próprio desenho da natureza, em Elohim de Malkut. É Elohim que nós nos relacionamos. E é Elohim, ou é a Elohim, que nós cumprimos um tikkun, um concerto de poder vencer o pão da vergonha, de poder trazer o merecimento para todos nós. E concluir a obra no sentido de abrir o fluxo da luz de Deus e deixar com que Deus se realize e exista neste mundo físico. E para isso, nós estamos aqui trabalhando para criar espaço para Elohim, vencendo dentro de nós o nosso não merecimento. E compreendendo as leis e as regras. Elohim é que traz a lei maior da natureza de fecundação, reprodução e continuidade. Elohim é que dá a regra à natureza, dizendo esse aqui serve, esse não serve, esse aqui é o fim, esse não é o fim. Elohim é que traz as leis de julgamento, que nós conhecemos naturalmente como leis kármicas. É Elohim que nos julga. Elohim Raim é que nos traz os instrumentos e ferramentas para que possamos ter uma vida saudável. Cada pessoa com o seu tempero de vida saudável. Porque aquilo que te serve não necessariamente me serve. Aquilo que é bom para ti não necessariamente é bom para mim. Porque cada pessoa tem a sua história e a sua dimensão individualizada. Cada um é um indivíduo por si só e, ao mesmo tempo, conectado uns aos outros. Elohim, que tem o valor 86, e que se soma 26 mais 60, quando 60 é o valor da palavra Kli, que é vasilha,
Assim, Elohim se diz que é o vaso de Havaiá, é o vaso do tetragrama. A gente pode dizer que muitas vezes ele é o masculino do feminino, que é o tetragrama. Às vezes ele é o feminino do masculino, que é o tetragrama. Elohim prepara para que a gente possa trazer a misericórdia, a expansão, o esplendor. Elohim nos dá força, nos dá energia, e essa força é conhecida como a força de vida. Quando ocorrem desastres naturais, vocês podem perceber que passam os anos e a natureza se recupera, porque ela tem uma força única, uma força de Elohim, ela tem um único pensamento, é voltar a se desenvolver, voltar a reproduzir, voltar a fazer. O ser humano com livre-arbítrio, ele corta isso, ele interrompe, ele se desvia, ele não deixa com que essa energia possa fluir de uma forma natural. Elohim Raim, que nos apresenta, através de tantos salmos, ao mestre do canto sobre Gilgit, um salmo dos filhos de Cora, quão amadas são tuas moradas, ó Eterno dos Exércitos. Anseia e suspira minha alma pelos átrios do Eterno, meu coração e todo o meu ser enaltecerão o Deus vivo. Até o pássaro encontrou uma casa, e a ave livre um ninho para si, onde coloca seus filhotes. Junto aos teus altares, o Eterno dos Exércitos, meu Rei e meu Deus. Bem-aventurados que vivem em tua casa, pois eles te louvarão continuamente. Bem-aventurados os homens que têm sua força em ti, em cujos corações então estão em teus caminhos, atravessando o vale árido, transformando numa fonte que jorra, como se uma chuva o tivesse coberto de bênçãos. Eles se fortalecerão continuamente e apresentar-se-ão perante Deus de Sion. Ó Eterno, Deus dos Exércitos, ouve minha prece, escuta-me, ó Deus de Jacó. Ó Deus que é nosso protetor, faze revelar-se a face do teu ungido, pois é melhor um dia nos teus átrios do que 1000 fora deles. Prefiro sempre estar na casa do meu Deus do que morar nas tuas tendas, nas tendas dos ímpios. Sol e escudo é o Eterno, graça e glória ele concede, e não nega qualquer bem aos que trilham o caminho da retidão. O Eterno, ó Eterno dos Exércitos, bem-aventurado é o homem, que apenas em ti confia. Elohim Raim é aquele, como Deus da natureza, nos traz verdadeiramente o sustento. E nós precisamos aprender a nos relacionar com Elohim Raim e acordar Elohim Raim dentro de cada um de nós. Sentir que ele é que sustenta toda a natureza. Aprender a se relacionar com Elohim é aprender a entender que nós precisamos cumprir os mandamentos, cumprir as regras, estabelecer o equilíbrio. Toda vez que nós entramos numa energia de contração, de queixa, de culpa, de medo, de julgamento, de desconfiança, nós caímos dentro de um campo de energia que nós chamamos de não merecimento. Nós nos fechamos. E quando nós nos fechamos, nós rompemos com a realidade onde toda energia circula. Várias vezes nós visitamos um lugar em que estamos circulando energias, estamos trocando energia. Mas toda vez que nós ficamos reativos e deixamos o ego tomar conta, nós nos trancamos e nos fechamos. Isso acontece de uma forma sutil até formas mais explícitas. E qual o nosso desejo? É estar dentro de um sistema onde tudo está fluindo, tudo está trocando. E quando a gente entra nesse sistema onde tudo está fluindo, o que nos leva a esse lugar é a nossa fé. Pois é a fé que faz com que a gente possa estar num outro lugar, numa outra consciência, porque há algo dentro de ti que acredita. Algo dentro de ti que te sustenta naquele lugar, no lugar contínuo de troca. E tu poder, nesta fé, acordar a tua consciência para poder perceber em que momentos tu te contrai, tu sai desse lugar
de um eterno contínuo de troca. O ser humano tem um grande inimigo, e esse grande inimigo mora com ele, mora dentro dele, que é exatamente todas as energias que nos colocam fora do sistema de troca. Quando eu saio do sistema de troca, eu entro no sistema egoísta. E esse sistema é o sistema onde moram os demônios. É o sistema onde mora toda a negatividade, onde mora a corrupção, onde mora o desvio, onde mora todos os seres que nós não desejamos, onde mora uma realidade extremamente destrutiva, de muita escuridão e de muito roubo de luz. Nós precisamos sair desse lugar. E quando nós estamos no mês de Touro, é um trabalho, é um lugar da vida concreta, do dia a dia, que nós temos que pensar em colocar o dia a dia num sistema circular. Num sistema circular. Aprende a não te apegar em nada. O que significa não se apegar em nada? Quando eu olho alguém na rua e eu critico algo dessa pessoa, desde o seu caminhar, sua fala, o seu jeito de ser, eu tenho um pré-julgamento, um preconceito, e nossa geração foi muito criada dentro de certos preconceitos. Eu estou me apegando, houve um apego, eu peguei para mim aquilo, e eu classifiquei conforme aquilo que eu trago. Então, toda a questão é eu poder andar na vida sem me apegar nas imagens, sem me apegar em nada. Quando nós não nos apegamos, nós não damos vida para aquilo. E aquilo passa. E aquilo simplesmente se vai. Porque quando eu não dou luz para alguma coisa, eu não sustento aquela coisa. E aquela coisa se vai embora. Agora, quando eu dou luz, quando eu dou sustento para aquilo, aquilo se mantém. E aquilo começa a tomar conta e a contaminar. Contaminar. E a contaminação está no crescente do teu sentimento, da tua raiva, do teu ódio, do teu julgamento, de tantas energias. E a gente vai acumulando essas toxinas e elas vão embaralhando depois a nossa mente. E, obviamente, vai trazendo medos, inseguranças em outras áreas da vida. A gente não consegue entender que não é linear. Nós vamos nos contaminando e a contaminação vai se apresentando em várias situações. O que te sustenta? Quando quem tem que nos sustentar durante esse período é exatamente Elohim Raim, Deus da vida. Mas eu preciso me perguntar o que é a vida? E a vida é, na verdade, uma energia de continuidade, uma energia de troca, uma energia de evolução, uma energia fértil, uma energia de abundância. Então, eu preciso aprender, eu preciso me perguntar, será que eu tenho condições de tocar a vida? Né? De tocar na vida e me deixar ser tocada pela vida? Será que eu tenho condições de estar em movimento o tempo inteiro e estar crescendo o tempo inteiro? Isso significa enfrentar e evoluir nos meus medos? Como tu vai superar os medos? Exatamente quando tu começa na caminhada, se dá conta que tu precisa te apegar em Elohim Raim, em que tu precisa te apegar numa fé, numa grande fé, para não ficar má fé, numa grande fé. E essa fé vem da certeza da presença da luz constante, preenchendo toda a tua vida e te dando sustento. Mas essa decisão, ela é tua. E quando essa luz não está presente, o que vai estar é o tempo inteiro um sistema interno de ameaça, do perigo da vida chegar ao fim para ti, do perigo da morte. E aí vão começar a vir medos,
vão começar a vir fantasias, vão começar a vir energias. E essas energias, elas vêm de toxinas. Um dos resultados de comer alimentos que nos intoxicam, e isso posso dar um exemplo para muitas pessoas quando comem alimentos pesados à noite, elas têm pesadelos. Quando nós comemos alimentos tóxicos, e hoje nós temos muitos alimentos tóxicos, como laticínios e farinhas, cafés, enfim, são muitos alimentos que têm muita porcaria junto, muita sujeira junto, e que é permitido. Nós não nos damos conta que isso resulta num processo de intoxicação, e a intoxicação, ela resulta num processo de desequilíbrio emocional e de perturbação emocional. Isso significa perturbação mental, desequilíbrio mental. E talvez tu não preste atenção, e tu só presta atenção em resultados físicos, eu comi uma coisa e passei mal, né? Fisicamente falando. Mas tu não te dá conta dos tipos de pensamentos que tu tem, do tipo de pessoa que tu é, como é que tu olha, como é que tu fala, como é que tu julga, como é que tu responde, como é que tu te relaciona com a tua boca, com a tua fala, com as pessoas e com o mundo. E a gente poder tirar essas toxinas para sair de um ato comum e normal, como um exemplo, falar mal dos outros. O tempo inteiro a gente está tão fora que a gente não consegue estar dentro, não consegue ter autopercepção. E isso se deve a cascas, a toxinas que vêm e não deixam a gente entrar em contato consigo. O sistema lá fora não quer que tu entre em contato contigo, ele fica o tempo inteiro te seduzindo para tu vir para fora. Tu vir para fora o tempo todo. Quem nos sustenta é a natureza. Ela nos dá o alimento. Ela nos dá a casa que a gente vive, a roupa que a gente veste. Ela nos dá tudo, porque tudo que chega para ti, teu celular, este computador, dependem da natureza, de Elohim Raim. Então, aprender a ter a consciência correta quando nós vivemos, não só nos alimentamos, porque nós não nos alimentamos só de coisas que botamos pela boca, comemos, engolimos, mas nós nos alimentamos do celular, do computador, do livro, de tantas coisas, da própria paisagem, de vitrinas, de lojas. Nós nos nutrimos de tudo. Não separem a espiritualidade do cotidiano. Tu é um ser espiritual 24 horas do dia. Mas tu poder ter naturalmente dentro de ti essa lembrança e esse estado de gratidão por tudo que chega e tu te importar com a natureza. Quando inicia o Shabat, nós deveríamos ir para a natureza, para a rua, para receber a alma mais, a Shekhinah, que vem da natureza, é porque eu posso, pegar a alma que vem junto com a xícara, porque também veio da natureza essa xícara, mas eu quero ir direto, eu não quero intermediários entre eu e a natureza. Eu quero ir direto para a natureza. Eu quero receber essa energia de vida, porque eu quero me assemelhar a Elohim, porque eu quero me assemelhar ao divino quando eu estou junto da natureza. Claro, porque é mais fácil a gente se assemelhar ao divino estando junto da natureza. E aí é natural que tu vai receber energia por questões de semelhança, de frequência e de vibração. Elohim Raim,
está em tantas paisagens, está em tantos lugares. Mas nós precisamos ter aquele momento, aquele silêncio, aquela parada, para poder sentir, respirar e receber Elohim Raim, silenciando as nossas falas, silenciando os nossos não merecimentos, silenciando o sistema destrutivo que existe dentro de nós, para que a gente possa captar Elohim Raim. Para que possa sentir a vida em tudo. Tudo tem vida. Tudo tem centelha divina. Tudo tem vida. Cada coisa no seu nível. Quando a gente entra em contato com essa energia de vida, cada coisa que tem vida, como essa caneta, compartilha. Faz a função da caneta, ela funciona. E tu fica feliz. Simplesmente feliz, porque funciona a caneta, porque ela tem uma função. Receber as energias de Elohim Raim é acordar dentro de si, Elohim Raim, é acordar dentro de si o divino, é acordar dentro de si o poder de cura que existe dentro de nós. Mas essa cura, porque Elohim Raim, o Deus da vida, não é só o Deus que cura doenças, cura nossa mente, da nossa loucura, né, do nosso egoísmo, mas a maior cura de Elohim Raim é, na sua energia de direcionamento, é acordar cada pessoa para que ela se direcione para aquilo que ela veio fazer, para aquilo que é o seu propósito, para aquilo que dá sentido e significado. Tu estás realizando o teu propósito? Tu estás realizando a tua missão? Tu estás realizando o teu talento na tua vida? Então, esse mês é o mês para a gente poder se perguntar isso. Eu realizo o que eu tenho talento de fazer? E eu faço com alegria e com felicidade? Quando nós nos relacionamos com o dinheiro, com a comida, com a vida, com os medicamentos, com a nossa consciência egoísta, com o desejo de querer para si, nós estamos causando o que se chama na Kabbalah de curtos-circuitos. A gente está rompendo com a luz e ficando na escuridão. E a gente só está se relacionando com a parte corpórea daquilo dali. Tu recebe o dinheiro sem alma, tu toma o remédio sem alma. E não cura. Não cura a tua falta, não cura o problema. E nós queremos entrar em contato com o fluxo. Eu preciso que o remédio tenha alma, eu preciso que o dinheiro tenha alma para me colocar no fluxo da vida, que é fazer girar, fazer trocar, fazer andar, fazer evoluir, fazer crescer. Talvez estejamos vivendo um momento com menos alma, com tudo com menos alma. A luz é inteligente, a luz se retira. Quando a energia ela é excessivamente do desejo de querer para si, ou a gente poderia dizer quando a energia ela é fortemente ligada à inveja. A inveja tem a ver com isso, com esse desejo de retirar a luz de tudo. Aqueles que nunca tiveram luz e não têm luz. E que ok, eles precisam de luz, mas eles têm que buscar a luz conforme o que eles podem trocar também. Mas muitas vezes as pessoas não querem trocar, elas só querem receber. Nós somos educados, desde que nascemos, a trocar para poder receber. Arruma tua cama que tu ganha, estuda que tu ganha, né? Oferece que tu ganha. E assim tu vai crescendo, te dando conta que tem que ter uma troca para poder receber. Tem que ter trocas para poder receber. Porque a vida toda ela é feita verdadeiramente de trocas. E quando nós trazemos o desequilíbrio, a gente tem um problema, porque há uma inteligência maior que se recolhe. A luz que não é para ti, não vai para ti. Tu nunca rouba a luz de alguém.
Mas quando tu quer roubar algo de alguém, a luz daquela pessoa se retira dela. E aí ela sente, e ela acha que foi tu, na verdade não foi tu, mas ao mesmo tempo foi a tua inveja que fez com que a luz se retirasse, dissesse, bem, como a luz não é para outra pessoa, eu vou me retirar aqui. E aí tu sente quando essa luz sai, decai as coisas, e depois o que tu tem que fazer é retomar e trazer de volta essa luz, através de um primeiro ato, que é de compartilhar. É fazer algo para fora, para os outros. Algo de compartilhar. Um bem, uma caridade, algo assim. Para que possa se reestabelecer o fluxo natural. Para que tu possa voltar para a vida. Será que tu estás vivendo na vida ou tu estás vivendo do outro lado da vida? Em que mundo tu estás vivendo? Elohim Raim é exatamente o divino que se oculta em cada dor, em cada doença, e que nós precisamos revelar. Então, toda vez que uma pessoa adoece, ela tem ali um potencial tremendo para poder revelar o divino. E o que acontece é que, quando as pessoas revelam o divino numa situação de doença, elas dizem que foi um milagre. Ah, foi um milagre! E, na verdade, ela acessou Elohim Raim. Nós deveríamos viver de milagres o tempo inteiro. Toda vez que um medicamento funciona, toda vez que uma cura acontece, é um milagre, porque, na verdade, existe ali esse despertar da energia de Elohim. Elohim Raim está presente no código Mem Rei Shin, que nós tanto conhecemos. E esse código ele está diretamente ligado ao signo de Touro, porque nós queremos buscar uma vida forte, uma imunidade forte, forte como um touro, uma saúde forte como um touro. Então, nós queremos trazer esta energia para poder nos proteger e poder fechar todos os rasgões e todas as portas que podem ter se aberto e que permitem com que forças estranhas, seres estranhos, vírus, bactérias, fungos e etc., possam entrar nesses rasgões que acontecem na nossa alma. Então, nós meditamos em Mem, Rei, Shin, olhando sempre da direita para a esquerda. Esse é o período em que nós podemos canalizar, através da nossa mente, do nosso desejo, a energia passando pelas mãos, pela palma das mãos, toda a energia de Elohim Raim, acordando e despertando o poder da cura e curando. O Reiki, a cura pelas mãos, é uma das formas, na Kabbalah a gente vai conhecer também o Tikkun HaNefesh, é uma das formas de trazer saúde, porque nós acordamos essa energia divina que está dentro de cada célula. Através de Elohim Raim, o que nós acordamos é todo um campo de energia e nós precisamos aprender, ao meditar nas nossas sefirot, nos nossos chakras, expandir. Quando nós meditamos no desejo de cura, expandir. Desejo de amor, expandir. Desejo de abundância, expandir. O que tu deseja, expande. Abre. Porque quando tu abre, tu permite o fluxo. Tu permite a troca. Mas quando tu fecha e tu está desejando, eu desejo algo para mim, e aí eu desejo minha cura. E o que acaba existindo dentro de ti é um sistema de se fechar, um sistema de guardar para si. E isso não cura, porque fecha e não abre.
E nós precisamos abrir para curar. Uma pessoa que está adoecida, tu percebe as energias da aura, as energias dela, ela está encolhida, ela está fechada, ela está com a cabeça caída, os olhos caídos. E essa pessoa precisa receber muitas energias de Elohim, Raim, energias que são de vida. Por quê? Porque precisa abrir, precisa colocar de volta o sistema energético em circulação. E é claro que aquela pessoa, aquele animal, está gastando muita energia com aquele rasgão, aquela questão, aquele problema. Quando a gente tem um problema na vida, a gente está com um rasgão e a gente está gastando muita energia com aquilo. Então, se tu faz uma leitura de aura, né, a gente percebe que a energia está indo toda para um ponto, para um lugar, ela está sendo sugada. A tendência da pessoa é vir a adoecer, porque ela está perdendo energia. Então, a tendência da pessoa é envelhecer, adoecer, se sentir extremamente cansada, ela ter vários desequilíbrios, perda de sono, enfim, ela vai ter uma perda de qualidade de vida em algum momento. Depressão, falta de ânimo e etc. Não dá para a gente saber, às vezes, qual é a área que vai acontecer. Normalmente acontece em áreas que já têm algum desequilíbrio, que são mais enfraquecidas. E aí a gente precisa injetar uma nova energia, mas a gente precisa cicatrizar e fechar aquela porta e afastar aquela energia, porque a pessoa precisa parar de ter uma perda de energia pelo ralo. O mesmo acontece com espaços físicos e com situações. Às vezes nós temos um lugar que está tendo um escape de energia, um grande escape de energia. E às vezes é tão sutil que tu precisa de ferramentas como pêndulos ou a capacidade de visão para poder saber aonde tem esses maiores escapes de energia. Normalmente, onde nós temos muitas dependências, onde nós temos muitas carências, nós temos o escape de energia ali. Onde nós criamos nossos bezerros de ouro. Tá? E a gente precisa, então, posterior, trazer de volta o fluxo de energia. A gente traz com alegria, a gente traz com banhos, com bons alimentos, a gente traz com imposição de mãos. Pode acontecer através de medicamentos também, alopáticos ou homeopáticos ou quânticos. E é claro que quanto mais nós estamos nos desenvolvendo, mais a medicina está se tornando uma medicina quântica, porque mais ela está entendendo que o ser humano é um ser de energia e ele precisa trazer energia e ele precisa curar a sua energia. O problema da alopatia é que ela cura um nível que está longe e muitas vezes acaba até estragando o sistema energético da pessoa. A pessoa tem que saber se utilizar da alopatia. Os excessos de alopatia desequilibram as pessoas. Ambientes nos desequilibram, a gente precisa, né, reequilibrar. O que tu vai fazer? Um bom banho. Às vezes as coisas mais simples, um bom sono reequilibra, uma boa oração reequilibra nosso sistema. Uma boa meditação reequilibra o teu sistema. Nós temos muitas interferências de energia com televisão, com rádio, com a internet, com celular, com esse monte de fios que tem na rua. Né? Porque a gente se sente melhor numa praia, num campo, porque tu tem menos interferência de energia. E aí tu tem uma tendência a se reequilibrar e a se curar. Como é bom abraçar uma árvore, se deitar na grama, se deitar na pedra, né? Porque a gente se equilibra. Quem já fez massagem de pedras quentes é uma das massagens que traz muito, muito o reequilíbrio, porque tem uma troca muito grande com as pedras. Né? Então, a própria massagem é uma forma de equilíbrio. Então, nós temos tantos caminhos, né? E que problema que é, porque qual que eu vou decidir fazer? E às vezes eu entro exatamente e não faço nenhum, porque tem tantos e eu acabo não fazendo nenhum. E aí nós precisamos de Elohim Raim, que nos dá a direção, a determinação. Touro pede isso, pede praticidade, pede que tu realize, pede com que tu faça as coisas.
O Sefer Tamnei Aminagim diz que a chuva que cai entre o Pessach e o Shavuot é um refuá, é uma chuva de bênçãos, de cura, para aquelas doenças que não têm cura. Devemos deixar a chuva cair na nossa cabeça e abrir a boca para que a gota de chuva entre na nossa boca. Há quem diga que é melhor do lado direito da boca. Estamos agora prontos para receber chuvas durante este período e nossa tarefa, como sempre se diz dentro da Kabbalah, a gente precisa ter memória, é lembrar que a gente tem que ir para a chuva, para tomar um banho de chuva, né? E nos conectar com essa energia de cura. Lembrando que a gente está num período maravilhoso para limpar todas as nossas toxinas. Comecem limpando com a intenção de limpar. Comecem com esse poder. Ao fazerem as coisas na vida de vocês, façam de uma forma inteira, comprometidas, né? E não de uma forma dispersa. Por isso é o poder. Eu tomo remédio de uma forma dispersa, eu como, eu durmo, tudo de uma forma dispersa. Eu estou sempre jogando para o outro a responsabilidade, eu estou jogando para o remédio a responsabilidade, para o médico, a responsabilidade que é minha. Que é minha. Então, às vezes é muito comum, as pessoas jogam toda a sua fé num médico, e nada contra os médicos, por favor, né? Mas o médico, ele sabe que sozinho ele não consegue, ele precisa do paciente, ele precisa que o paciente desperte dentro dele a vontade de curar. E ele joga tudo no médico. Ah, não adiantou, esse médico é uma porcaria. E a gente precisa acordar dentro da gente verdadeiramente a intenção e a vontade de curar. E procurar ajudar esse processo de cura. Por isso que a doença ela nos para que a gente possa realizar techuvá, voltar-se para dentro de novo aquele caminho do touro, para poder ruminar, para poder digerir. Porque normalmente são as toxinas que às vezes precisam de uma nova digestão. Uma nova digestão. A palavra shor, touro, tem a ver com a palavra lashur, contemplar. Por isso a ideia. O touro nos pede esse processo de contemplação da vida, da natureza, da sua própria vida e da sua própria natureza. Elohim Raim está dentro da sua própria natureza. Nós temos como um grande presente, durante todo o ciclo de Iyar, durante todo o ciclo de Touro, um caminho de purificação, que é o caminho da contagem do Homer. O caminho de purificação da contagem do Homer ele é extremamente intenso até a semana do dia 33 da contagem do Homer, que é o Lag BaOmer, que é a Sefira Hod Shebe Hod. Nós até lá vamos estar purificando coisas pesadas, e a partir dali nós entramos numa contagem, num sistema mais mais leve. A gente termina de limpar o peso e a gente já está mais do que além da metade desta caminhada, muito próximos de um estado de maior abertura e, obviamente, maior pureza, para podermos receber a sabedoria, a luz infinita, a luz da imortalidade, a Torá, que acontece em Shavuot. Durante toda a contagem do Homer, nós passamos cirurgicamente por cada aspecto emocional que está dentro de nós e está fora de nós. O que a gente está fazendo é que, como a gente veio contaminado de todo um sistema, nós estamos nos limpando para nos aproximar da nossa própria figura verdadeiramente humana, mas divina, que está junto da gente, mas que a gente se afastou e a gente que está querendo nos aproximar. Isso significa que a gente quer se aproximar de uma vasilha que pode conter a luz infinita. Importante entender isso. Na contagem do Homer,
nesta semana, nós estamos em Tiferet. O homem retifica sua alma animalesca, que acontece bem a ver com o signo de Touro, refina seus traços inatos de caráter. Cada dia da Sefira Homer, a gente vai, então, refinando. E aí é interessante, É interessante que, durante o período de Touro, e o signo de Touro, quando nós recebemos a água, recebemos o maná, tem toda uma relação com o mundo dos alimentos, né? E a gente falou hoje de manhã sobre a questão dos alimentos. Na Kabbalah, nós elevamos as centelhas das plantas e dos animais, e ok dos insetos, alguns insetos são permitidos. Nós elevamos porque nós somos seres superiores a eles. Então, quando tu te alimenta, tu ajuda a libertar a centelha divina que existe naquela planta, naquele inseto, naquele animal. Nem todas as pessoas vieram comer insetos, plantas ou animais. Tu tem um número X de pessoas que vieram fazer esse tikkun, esse conserto, e ajudar no processo desses alimentos que também evoluíram. Quando o ser humano evolui, tudo evolui com ele. Tudo evolui com ele. Nessa contagem, durante esse ciclo lunar, nós temos, então, o auge da energia do mês, que se dá em Lag BaOmer, tá? Onde nós temos uma transformação da energia, uma completa transformação. Lag BaOmer tem uma característica, primeiro deixa eu falar aqui, é quando a gente chega em Hod Sherbe, Hod, é o ponto mais significativo dessa contagem, é o limite entre o corpo e o espírito, e é o momento em que a gente, então, adentra uma outra dimensão. Há experiências na nossa vida que nós, e às vezes acontece muito em doença, que nós sentimos o peso da vida, o peso da dor, a dor física, o peso do corpo. E quando nós nos curamos, mas aqui eu vou usar eu vou usar um outro exemplo junto com o processo. Quando tem muito forte uma dor e tu toma um remédio forte para poder tirar a dor, como uma morfina, ou algum outro que é derivado de morfina, a sensação que aquilo foi tirado e tu sente uma leveza muito grande, obviamente, que tu tem um super relaxamento, tá? Então, eu estou comparando aqui essa experiência da supercontração e do super relaxamento. Depois de uma massagem, a gente também está super relaxado. Depois de uma piscina, tu está também relaxado. Então, imaginem que durante a contagem a gente ainda está muito em contato com esse universo corpóreo, mas quando chega Lag BaOmer, é exatamente esse momento que a gente relaxa, sai um peso, algo sai. Nós estamos quase completamente limpos, purificados, passamos pelas coisas mais difíceis e mais pesadas. E agora, na dimensão de Hod, que é exatamente a dimensão mais racional, mais cerebral, e é o que a gente tem bastante contato, obviamente, aqui, nós estamos trazendo para o cérebro uma informação. E é quando, então, eu vou limpar e eu vou rever como realmente eu estou recebendo, como eu estou ouvindo e como eu estou reverberando. Hod significa reverberação. Quer dizer, como eu estou respondendo. Porque quando eu verdadeiramente eu me transformo, eu respondo diferente às coisas da vida. Eu respondo tudo diferente. O dia mais positivo do mês é exatamente Lag BaOmer. E que se caracteriza
pelo fato de que, durante um período, na época de Rabi Akiva, houve uma grande peste, uma pandemia, que matou um número muito grande de estudantes, de alunos do Rabi Akiva. E essa pandemia ela aconteceu devido ao fato de que os alunos perderam o respeito uns pelos outros, começaram a competir, a falar mal, e isso acabou trazendo um grande desequilíbrio que começa no espiritual e, obviamente, depois vem para o plano físico, porque tu tem toda uma mudança frequencial. E exatamente em Lag BaOmer foi quando encerrou essa pandemia. Acabaram-se as mortes neste dia. Então foi considerado Lag BaOmer como um dia de cura. É um dia que nós pedimos a Deus para que Ele cure todos os enfermos, cure todas as pessoas do mundo. Nesse dia, é o dia em que toda a energia que a gente diz que é do Jardim do Éden, a energia de Binah, pode chegar ao nosso cérebro, pode chegar na nossa vida para despertar novos entendimentos, novos códigos e uma nova realidade. Mas há algo mais importante ainda em Lag BaOmer. Lag BaOmer é o dia do aniversário de morte de uma das figuras mais importantes para nós na Kabbalah, que foi Shimon Bar Yochai, que foi um grande rabino e um grande sábio que realmente recebeu todo o conhecimento da Kabbalah através do recebimento do conhecimento que se transforma no livro o Zohar, e na verdade é uma coleção de livros. Então, nesse dia, que foi o dia da morte, foi um dia que ele escolheu para poder partir, foi o dia que ele mais revelou conhecimento, e diz que ele revelava tanto conhecimento, mas tanto conhecimento que ele já não estava mais aqui, porque no dia da morte a pessoa já não está mais aqui, ela vai devagarzinho, ela já vai partindo. E ele revelou tanta luz que a casa onde ele vivia ficou completamente iluminada. E é por isso que uma das grandes características de Lag BaOmer é que nós acendemos fogueiras, para poder trazer essa mesma iluminação, esse mesmo conhecimento, que Shimon Bar Yochai revelou naquele dia e que está ali marcado no próprio dia 18 de Iyar. Então é muito comum. Só que nossas vasilhas têm que estar prontas. Nós temos que estar abertos para poder receber tamanha luz. De novo, essa luz é a luz que caracteriza nesse mês, um mês de muito potencial, de uma energia elétrica que pode dar luz numa casa ou pode fazer aquilo pegar fogo. A questão é o quanto nós estamos preparados para poder receber uma luz de revelação, uma luz de verdade. Será que estamos prontos para verdades? E não adianta, como coletivo, achar que eu estou pronta para as verdades, quando a grande maioria ainda não está. E não adianta eu ficar aqui chorando e reclamando. Eu preciso trabalhar para poder ajudar os outros a transformarem a sua vasilha para que possam receber também essa verdade. Para que possam acessar a verdade sem que elas fujam, sem que elas tenham medo dessa realidade. Mas quando eu falo verdade, eu não estou falando só verdades do mundo, estou falando as verdades da tua vida. Ah, bem, eu estava pronta para as verdades do mundo, agora para as minhas eu não sei. Não sei se eu estou pronta. Então, nem as verdades do mundo vão vir. Então, nós precisamos nos aprontar para as nossas verdades, para poder acessar aquilo que é real de quem nós somos e o que nós somos. Para poder exatamente experimentar esse processo de evolução. E a gente está na contagem para poder limpar, tirar os véus, poder se olhar diferente, poder repensar diferentes aspectos emocionais que a gente vai acessando com as meditações, com a contagem. E é por isso que a gente vai organizando diferentes aspectos dentro de nós. E assim,
o mês de ar, se apresenta para todos nós. Um mês de tanta abundância e tanta prosperidade. Um mês em que nós precisamos aprender a gerenciar, comandar, a construir, a descobrir quais são verdadeiramente os nossos desejos e os nossos valores. O que tu estás fazendo para poder te sustentar? Mas sustento significam valores emocionais, espirituais, valores da vida, valores da Torá, valores da família, valores reais e verdadeiros, mas que o ser humano acabou entendendo que valores é unicamente dinheiro. Quando o dinheiro acaba valendo mais do que a vida, tem algo errado. E tem algo bem errado. E não é uma questão dos outros, nem de governos, mas é uma questão pessoal. É uma questão individual. Nós precisamos parar para pensar sobre os valores financeiros. O quanto se tornou o grande Deus da terra, o dinheiro, e que, na verdade, se tornou o grande bezerro de ouro. Isso não significa que tu não vai ganhar dinheiro, isso não significa que não vai ter abundância, mas a forma como nós buscamos é que é o grande problema. Porque como as coisas físicas, elas possuem um tipo de energia, que é a energia da matéria, que é a energia do desejo de querer receber para si, que é uma energia negativa, a gente acorda essa energia também nesses objetos. E eles acabam controlando, dominando. A inteligência artificial, ela está aí. O ser humano, ele se assusta muito com tudo que é novo, sempre. Ele tem dificuldade de pensar o que vai facilitar a minha vida. E ele corre o risco, devido até ao fato de ter tanto medo, de acabar realmente acordando as partes que não são boas. Porque sempre é bom. O celular é bom, a internet é bom, dinheiro é bom, tudo é bom. Mas nós temos o livre-arbítrio de transformar tudo em algo muito ruim. Quando nós perdemos o próprio domínio e controle e deixamos com que sempre o externo nos domine e possa nos controlar. Os animais são maravilhosos. Quem tem cachorro, gato, passarinho, enfim, todos os animais são magníficos. Mas, muitas vezes, e como veterinária posso dizer isso, eles nos controlam. Eles controlam as pessoas. E a gente esquece, com respeito, aprender a colocar cada um no seu devido lugar. Com respeito, obviamente. Mas a gente precisa aprender a olhar para si e dar valor para si. O ser humano se desvaloriza muito. O ser humano valoriza excessivamente os anjos quando os anjos não estão num lugar superior do ser humano. Quando eu digo isso, muita gente fica brava, fica indignada. Eu digo assim, tem algo errado contigo, porque tu está te diminuindo. E se tu está te diminuindo, tu não tem direito nem mais de chorar e nem de reclamar. Ou tu vai tornar tua vida só reclamação e só choro. Nós precisamos, nesse mês, tomar o nosso verdadeiro lugar. Transformar uma consciência que sempre nos colocou numa escravidão da matéria para uma liberdade, pois nós já estamos, já há alguns anos, sendo convidados para transformar a nossa consciência. Já fazem alguns anos, e tivemos juntos quando começou o Urano em Touro. O planeta Urano, que hoje está já a 17, 18 graus de Touro, e que agora ele vai andar para frente nesse ano de 2023, ele é um planeta que rege Aquário, é um planeta de mudanças, é um planeta de consciência,
É um planeta de despertar, de criatividade, de libertação, de inovação, renovação, de muita eletricidade, tecnologia, de futuro. E ele está no signo que absolutamente não suporta a mudança. E o Urano está ali trazendo novas moedas, novas formas de negócios, tecnologia para a agropecuária, está trazendo, obviamente, mudanças alimentares. Urano traz uma outra consciência. Urano vai fazer até o momento em que ele ainda fica mais alguns anos, e até o momento de ele ir embora, uma boa parte da humanidade, né, vai ter mudado a sua alimentação, também para uma alimentação vegetariana, vegana. Obviamente que o Urano em Touro está trazendo tecnologia para proteína. É touro, carne, proteína. Hoje mesmo estava vendo uma indústria em Israel produzindo todas as proteínas de aves, de carne vermelha, de res, de peixe, toda ela artificial, toda ela sendo fabricada com o mesmo gosto. E que para essas indústrias em Israel é mais uma outra oportunidade, é um outro alimento que vai entrar no mercado. Isso é Urano em Touro, trazendo uma outra consciência, a consciência de libertar os animais, a consciência de nos libertar da encarnação, né, da carne. Por quê? Porque o Urano em Touro, duas coisas, ele está quebrando o bezerro de ouro, ele está quebrando os sistemas, ele está ajudando, e conforme todo o restante do mapa, a mudar, grande palavra de Urano é mudanças, as mudanças que Urano traz são muito rápidas, a mudar toda a nossa rotina, a mudar toda a forma como nós lidamos com a economia, porque Touro lida com a economia, a mudar a moeda, o dinheiro, os valores, a mudar completamente esses valores, modernizando para um olhar mais futurista. E, obviamente, na astrologia, Plutão agora entrou em Aquário e as coisas foram aceleradas e estão sendo aceleradas. Daqui a pouquinho o Plutão já vai voltar para Capricórnio, vai desacelerar um pouco, vai dar um time agora no segundo semestre, mas depois de 2024, Plutão entra em Aquário, vem para ficar, e aí esse Urano em Touro vai ficar bem forte, e vem uma grande transformação, e é por isso que se fala tanto em mudanças, em crise financeira, na economia mundial, porque o Urano está precipitando grandes mudanças na economia coletiva, porque o Plutão em Aquário é grandes mudanças na economia mundial. Eu acredito que deva ficar para 2024 em diante. Mas Urano, ele está rompendo com padrões. E Touro é puro padrão. E Touro é o que dá segurança. E aí Urano está ali dizendo assim, larga isso. E ele está literalmente recebendo novas informações e processos criativos para dar um novo movimento. É uma nova humanidade. Olha, eu pessoalmente acho que a gente há muitos anos deixou de ser humanos e pela nossa própria escolha. Eu não acho que tem ninguém fora de nós que está nos impondo. E talvez o próprio Plutão em Aquário, Urano em Touro, está fazendo a gente rever e repensar. Será que a gente não tem que voltar a sermos humanos? E o que é ser humano? Nós não somos seres cósmicos. Nós não somos seres espirituais. Talvez nós não estejamos prontos para descobrir verdadeiramente quem nós somos. Então, o Urano em Touro está nos convidando para fazer aquele caminho que a Kabbalah fala tanto, que é a mente sobre a matéria. Urano é um dispositor de uma abertura de consciência. Ele é um mestre espiritual. Ele, com Aquário, tem a ver com aquele que derrama as águas de cima. E as águas de cima são bênçãos, e o problema é que nós estamos excessivamente fechados para as bênçãos espirituais.
E se nós queremos aqui trabalhar junto com Elohim, nós viemos ajudar Elohim, nos tornando aptos, abertos para receber a bênção. E aí Urano vem trazendo mudanças, dizendo para a gente, muda a consciência, muda os apegos, te desapega. Mas não é só desapegos à matéria, é desapegos a questões emocionais que estão nos adoecendo. Desapega de ideias, de conceitos, abre para o novo, para uma nova criatividade, rompe. E aí o Urano, obviamente, em Touro eu tenho que lembrar que fala do corpo, fala da sensualidade, fala dos desejos, ajuda, junto com o Plutão em Aquário, a trazer uma expressão e uma disposição sexual nova, uma nova identidade, isso sim. Mas nos ajuda a pensar a vida de uma forma mais aberta, mais livre, a encontrar caminhos para a expressão, e talvez a gente começasse a dar conta como é importante poder se expressar, a entrar num sistema de altíssima rapidez, de muitas revelações e de muita circulação. É um momento que cada vez mais processos de energia e de elementos de magnetismo vão ficar muito fortes. Mas tu só vê isso quando tu começa a sair do comum. Então, o Urano em Touro pode pegar a humanidade de surpresa, porque ele é rápido, ele é inovador, ele é o que surpreende, né? Ele pode pegar, obviamente, o Urano em Touro também é a Terra, a ecologia, o Urano, às vezes, são desastres, pode pegar repentinamente de surpresa as pessoas com alguns desastres, mas que tem como objetivo uma mudança magnética, uma mudança de energia e revelações de novos espaços que se abrem, mas assim como pode pegar a humanidade e se surpreender com alguns acontecimentos, com decisões, e aí as coisas mudam repentinamente os rumos. Isso é Urano. E Urano está andando para frente agora, e hoje, em especial, esse final de semana, Urano está conjunto a Mercúrio, que vai ficar retrógrado. E todo mundo com medo do Mercúrio retrógrado. Então, a gente não tem que ter medo do Mercúrio retrógrado. Então, muita coisa que ficou para trás, muita coisa que não foi vista, vai ser vista agora. Né? Muita coisa que, olha, no fundo a coisa não está andando porque está tudo amarrado, está tudo, a gente diz, né? Está tudo com o pé amarrado, com o rabo amarrado. Então, tem que olhar agora tudo isso. Tem que olhar os papéis, tem que olhar o que não viu, os valores, o que ficou para trás, negócios, cursos que foi fazer não fez, o que tu foi investir que tu não investiu, tem que olhar lá atrás para poder voltar para frente depois. O Mercúrio com o Urano pode fazer a gente agora abrir os olhos e pensar um pouquinho no futuro, né? E nessa transição da Terra. É a transição do ser humano. A verdade é essa. É hora de mudar. Mudar formas de pensar, formas de agir, mas não, eu estou esperando uma coisa grandiosa. Não, são coisas do dia a dia, gente. São coisas do dia a dia. Quem tu era, quem tu quer ser. E é claro que alguns podem passar por desestruturas, obviamente tem toda uma criatividade nova, um pensar diferente. E a gente precisa estar aberto sempre para as coisas novas. E abrir mão do antigo, mas quem está agarrado ao antigo acaba vivendo uma desestrutura. É o momento de destruir o bezerro de ouro, tudo que a gente deu luz e não nos deu nada de volta. Corta. Cada vez mais o que a gente pensa acontece, a gente precisa ter bastante cuidado com o que fala e o que pensa. Cada vez mais a gente tem oportunidades de mudança e de expandir o nosso cotidiano. Né? Imagina esse slide, deve ter quase 10 anos. Né? Eu já falava dessa nova ordem social. O Urano em Touro, uma nova ordem social mundial. Urano em Touro traz
mexe muito, a gente estaria vivendo um momento de uma oportunidade de crescimento na arte, crescimento de processos criativos, novas ideias, uma intuição maior, momento da gente abrir os olhos e entender que o mundo entrou numa nova onda e que a grande maioria das pessoas vai ser pega de surpresa por esta onda. E essa onda, que eu sempre disse que não era agora mais um tsunami, mas era uma onda eletromagnética. Então, o que vai acontecer é que a gente, mais um pouco, a gente vai ter muita coisa nova que vai facilitar muito a nossa vida. E que o mundo externo, cada vez mais, vai ser uma grande ilusão. E tu não vai saber mais o que é real, o que não é lá fora. A única coisa real, meus queridos, está dentro de vocês. Isso é a única coisa que existe que é real. E é para esse lado que tu tem que aprender a olhar. Nosso céu astrológico, né, aqui do dia 20 de abril, às 20 horas e 14 minutos, foi quando realmente começou um novo ciclo lunar, com a Lua já fazendo o primeiro fio de luz. Então, hoje a gente já tem o Mercúrio conjunto, né, a Urano, mas ele já retrógrado, né? Já pedindo para olhar as coisas materiais, dinheiro, negócios, do passado, que ficaram para trás, coisas que ficaram ditas como sendo a verdade. Então, a gente vai rever imagens. Gostaram? A gente vai rever coisas, né? Porque muitas coisas que ficaram, que nem touro, seguras, vão ser abertas, vai se olhar para começar a se plantar uma mudança. Mas tem algo que é importante, que a gente tem que estar atento. A gente está com um excesso de planetas de um lado, em Áries, e agora em Touro, e a gente vai ter um momento que vai ter excesso de planetas em Touro, tá? A gente vai ter o estélio. Isso significa que o outro lado, e quando a gente tiver o excesso de planetas em Touro, tu tem o lado do Escorpião, da renovação, porque o Touro, ele retém, ele se prende. E o outro lado é do movimento. O Escorpião é a dimensão também oculta que a gente tem que vir, tem que revelar. E a gente tem que cuidar, porque esse lado ele tem que ser olhado e trabalhado. Quando a gente tem excesso de um lado, a gente vai ter desequilíbrios. E isso nem sempre é bom. Então, a gente precisa olhar para um outro lado. Ok? O que significa? Touro sempre é o mundo da aparência, o mundo externo, e o escorpião são as coisas ocultas, é o que está por detrás. Então, eu já ouvi. Esse universo oculto é onde está o Elohim Raim. Cuidado para tu não ser sequestrada, tu não ser sequestrada pelo mundo de fora, e esquecer do mundo de dentro, onde está teu grande poder, e o poder de Elohim Raim. Então, muitas vezes a gente se volta excessivamente para fora e acaba esquecendo das coisas internas. E esse é o cuidado. Uma questão importante, mas a gente vai falar isso mais à frente, tá? Porque ainda falta pelo menos uns 15 dias, mais ou menos, talvez menos até. Júpiter vai entrar no mês de maio em Touro. E a gente vai ter uma quadratura do Júpiter com Plutão. E o Júpiter entrando em Touro, por um lado, a gente tem um momento de expansão da economia, expansão dos prazeres, a vida fica mais fácil, mais fluida. Mas a gente vai começar com o Júpiter numa quadratura com Plutão. Isso significa que tem alguma situação desse fluir e desse prazer que vai ser revelada, vai ser mexida, vai ser transmutada ou transformada. Coisas de justiça, coisas do coletivo, verdades, porque tanto Júpiter quanto Plutão, e o Plutão em Aquário, falam muito de verdades, tá? E trazem à tona muitas verdades, e que provavelmente vão trazer
mudanças. E que vai abalar vários sistemas no mundo todo, tá? Porque enquanto o Plutão está em Aquário, a gente está falando de coletivos, ok? E que, óbvio, né, um Júpiter em Touro fala das questões financeiras também, fala de questões de economia. Então, tem uma mexida. Agora, tem um lado bacana, tem um lado bonito de renovação, de descoberta de tesouros, de ampliar o teu trabalho, de tu querer olhar de uma outra forma, de trazer um novo direcionamento, né, também para o trabalho. É bem interessante isso. E aí eu posso dizer, bem, a crise acaba tendo um resultado interessante nas nossas vidas, porque nos coloca em novos caminhos. Mas mais à frente eu vou trazer isso, ou em algum encontro, ou através do grupo do Telegram, eu vou também estar trazendo para vocês. Eu encerro aqui a gravação, eu agradeço a todos vocês por este dia, esse seminário, toda a energia da terra, dos animais, assim, super presentes, né? E é interessante, eu vou fazer um gancho com isso, né? Até como veterinária, como a cada ano aumenta muito o número de pets fazendo parte das nossas vidas. Tá tudo bem. Mas eu quero olhar isso da Lua, né? O que acontece com o ser humano? Talvez porque o ser humano ele é um grande potencial de amor. E através dos pets, a gente tem uma grande experiência de amor. Pode ser? Talvez porque Deus sentiu que ou ele fazia e trazia algum instrumento para poder realmente desmanchar o ser humano, e aí ele se utiliza dos cachorros, e a palavra cachorro em hebraico, kelev, tem a palavra lev, que é coração, né? E aí a gente pode pensar exatamente de que não é Deus traz esse grande despertar do ser humano para poder cultivar, cuidar, dos animais, começando pelo cachorro, para poder acordar e quebrar o coração tão constrito, tão fechado do ser humano. Porque o ser humano tem muita dificuldade de amar o próximo, né? Ele pode respeitar, ele pode falar, racionalizar, mas a gente está falando de quem tem pet sabe disso, de uma entrega e de um amor que a gente normalmente diz que é incondicional, né? Mas acima de tudo é uma grande escola que eles também nos trazem, nos ensinam, e que a gente tem uma comunicação muito simbólica, muito... Tu tem que descobrir o que o animal está falando, tu fala com o animal, e tu vai desenvolvendo linguagens. Então, eles trouxeram para nós um caminho para um desenvolvimento. Mas, olhando da Lua, a gente tem que cuidar, porque nessa energia do touro, a gente pode criar grandes bezerros de ouro. A gente pode colocar eles num lugar que não é deles. E a gente acabar saindo de um lugar. Então, eu só coloco isso para que vocês possam pensar e repensar, mantendo, obviamente, sempre o respeito com relação aos animais, mas vocês pensarem um pouco em qual lugar que vocês estão. Em que lugar vocês estão se colocando nessa vida? Às vezes não é um pet, às vezes é uma pessoa, às vezes é o trabalho, às vezes é carro, é o celular, que está nesse lugar. E a gente está deixando de ser, hoje nós somos cheios de vícios com relação ao celular, passamos o dia inteiro envolvido com isso, e a gente deixa de estar em contato consigo mesmo, às vezes deixa de estar em contato com aquilo que está acontecendo lá fora, e que tem a ver com touro, né? Tem a ver com o sensorial. E isso é que sim, a meu ver, está criando uma nova humanidade. Não é o que a gente come, bebe e toma, mas a gente não se dá conta do que nós mesmos estamos criando e fazendo. Então, prestem atenção nisso. Desejo a todos um Rosh Chodesh Tov, um ótimo mês, e que aproveitem muito o mês de Ar para novas construções nas suas vidas. A Escola de Kabbalah agradece, convida vocês para poderem seguir a escola nos diferentes canais, diferentes mídias. Obrigada.
Eu vou abrir os microfones para perguntas, questões, depois